Aqui no canal eu sempre falo sobre Bíblia Sagrada, mas eu vou falar sobre algo diferente hoje. Vou falar sobre um livro que abriu a minha mente sobre um dos maiores pecados que a gente tem contra Deus. E talvez você, entendendo o que esse livro fala, você perceba que você também comete esse pecado, que te afasta de um bom relacionamento com Deus e que talvez seja a causa de grandes problemas na sua vida. Eu sou Matheus Ganga, você está no Confraria Bíblica. Hoje eu não vou falar sobre Bíblia, vou falar sobre esse livro aqui, Deuses Falsos, de Timothy Keller. Tim Keller foi um pastor de uma igreja lá em Nova York. Ele escreveu uma série de livros, como por exemplo, Igreja Centrada, Fé na Era do Ceticismo. Escreveu Ego Transformado, que é um livro pequeno, fácil de ler. Todo mundo que já leu esse livro dá testemunhos de transformação mesmo na vida deles. Então ele deixou um legado muito grande, e Deuses Falsos fala sobre idolatria, não da forma como a gente pensa. A maioria de nós, nos dias de hoje, ainda vê idolatria como sendo aquelas pessoas prostradas diante de estátuas como tinha na Grécia ou no Egito. E isso ainda é idolatria nos dias de hoje, não mudou esse conceito. O problema é que a idolatria migrou, no nosso tempo, para outros lugares, para outras coisas ou até mesmo pessoas. E a gente precisa entender como que isso funciona. O Tim Keller começa falando sobre dois grandes momentos na história. Um deles é a quebra da Bolsa de Nova York de 1929 e a outra é a grande crise econômica de 2008 e 2009, que destruiu muitas famílias. E ele mostra que a destruição dessas famílias foi porque esses homens, essas pessoas que trabalhavam nesses lugares, tinham o foco no dinheiro. Ele diz que uma estranha melancolia assombra os habitantes em meio à abundância, que os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar o anseio de felicidade, mas essa esperança era ilusória, porque as alegrias incompletas deste mundo nunca trarão satisfação completa ao coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de muitas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de não encontrar o que é procurado. E aqui o Tim Keller mostra que essa busca das pessoas de uma alegria deste mundo, ela é incompleta. E muitas vezes ela leva a um desespero. E ele faz uma diferenciação entre tristeza e desespero. Porque tristeza, ela é uma dor que a gente tem. Por exemplo, eu perdi o emprego, mas eu tenho uma família que me consola, que me ampara durante um tempo para eu poder voltar. Aquilo é algo que pode ser revertido em algum momento. Agora, se eu tenho um desespero, é uma perda inconsolável. É algo que, se eu perder, a minha vida acabou ali. Essas pessoas que tinham nessa época, como por exemplo, recentemente nessa crise econômica, toda a alegria, toda a esperança, tudo deles estava focado em cima de tudo que eles construíram nessa falsa impressão de que a prosperidade seria suficiente para resolver todos os problemas deles. Quando isso é tirado da vida deles, não sobra nada. Esse é o problema que o Tim Keller quer mostrar aqui. Só que aí, tudo bem, a gente pensa, beleza, eu não sou rico, eu não tenho esse problema, eu não tenho essa visão, eu não tenho essa idolatria que essas pessoas tinham em cima da prosperidade, do dinheiro. Eu sou uma pessoa livre de idolatria, eu não penso assim. Vamos ver mais pra frente que a gente vai ver que em algum lugar a gente vai cair. Ele mostra, por exemplo, quando no livro de Atos, lá no capítulo 17, quando Paulo é levado para a Grécia, olha o que fala. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o espírito se revoltava em face à idolatria dominante da sociedade. Porque aquelas pessoas, elas tinham ídolos que eram, por exemplo, deuses do dinheiro, deuses do sexo, deuses da prosperidade. Eles tinham esse tipo de estátuas que representavam essas coisas na vida das pessoas. E aí hoje em dia é diferente. Olha o que ele fala. Cada cultura é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Quais são os deuses da beleza, do bem, do dinheiro, da conquista? Podemos não nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas as mulheres jovens hoje são levadas à depressão e transtornos alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem e com o corpo. Todo mundo já viu isso. Hoje em dia você tem pessoas que ficam desfiguradas por causa da evolução da ciência em fazer várias e várias cirurgias. E quando a pessoa coloca toda a sua fé, toda a sua alegria em cima daquela beleza, tudo que ela acha que vai ser suficiente para ela ser feliz, para ela ser alegre um dia, a beleza dela, ela vai buscar a todo custo. E é o que tem acontecido no nosso tempo. Tem pessoas hoje totalmente destruídas por causa de cirurgia plástica, por exemplo. Por causa de anorexia, por causa desse tipo de doença.
E a raiz desse problema é a idolatria, de uma forma diferente. Ela idolatra a Afrodite, ela idolatra a beleza, que ela tem que ter. A sociedade só vai me aprovar se eu for bonita. Eles sacrificaram tudo para o Deus do sucesso, mas não era suficiente. Na antiguidade, as divindades eram sanguinárias e difíceis de apaziguar, e elas ainda são. É isso que ele está mostrando. Antigamente, o sacrifício era feito, por exemplo, de crianças, diante de deuses, e hoje ainda é, de uma forma completamente diferente. O Keller ele vai falar aqui de pessoas que colocam o trabalho sobre a família. Eu tenho que ser uma pessoa de sucesso no trabalho. E aí eu começo a trabalhar muito, a estudar muito, a buscar tudo que eu preciso. E aí quando eu vejo o meu filho, que tinha acabado de nascer, ele já tem 18 anos. Recentemente teve aqui na minha casa, aqui, a gente estava numa célula, num grupo de igreja, discutindo um assunto, e uma pessoa levantou algo muito pesado para aquele momento. Ele falou, olha, os filhos hoje estão abandonando demais os pais nos asilos. E aí eu confrontei ele, falei, mas não é o que os pais estão fazendo com os filhos? Porque hoje a gente pega uma criança, tenta trabalhar o máximo que a gente consegue, e para colocar aquela criança na melhor escola, e aí aquela criança vai ficar o dia inteiro ali naquela escola, e no final do dia eu busco ela para minha casa, ela dorme e volta para a escola no outro dia. E aí o que ela aprendeu de mim? O que eu ensinei para ela? Eu ensinei que gostar da pessoa, amar alguém é pegar aquela pessoa e colocar ela no melhor lugar. Então eu vou procurar o melhor asilo e vou colocar meus pais lá naquele lugar. Foi o que eu ensinei para meu filho. É isso que ele aprendeu. E a gente não percebe isso. A gente acha, não, eu dei o meu melhor para o meu filho, agora ele está sendo ingrato comigo. Não, você não deu o seu melhor para o seu filho. O livro fala que esse tipo de pessoa, ele tem a habilidade para criar um relacionamento vertical, mas ele é incapaz de criar um relacionamento horizontal. Essas pessoas não conseguem sentar numa roda de conversa e ter um diálogo que não seja sobre o seu trabalho, com os amigos, com a família, com os pais, com os filhos. Se não tiver em torno daquilo que ela construiu, que é a base do que ela acredita, não funciona. E é isso que a gente tem vivido no nosso tempo. O Keller ele vem falando que qualquer coisa pode ser um ídolo. E a gente pode negar que a gente não tem essa idolatria que eu falei aqui no começo do vídeo, mas olha que interessante. O código moral mais famoso do mundo é os 10 mandamentos. Olha como é que Deus começa o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, seu Deus. Você não terá outros deuses antes de mim. Isso leva a uma pergunta natural. O que você quer dizer? Quem são esses outros deuses? Você não deve fazer para si mesmo um ídolo de forma de qualquer coisa no céu acima, ou na terra embaixo, ou nas águas abaixo. Você não deve se curvar a eles ou adorá-los. Isso inclui tudo no mundo. A maioria das pessoas sabe que você pode fazer um Deus fora do sexo. No entanto, qualquer coisa na vida pode servir como um ídolo, um Deus falso. Se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo e qual livro que você quer ver comentado aqui. E se você quer que comente todo esse livro, porque esse vai ser só o primeiro capítulo. Aqui o livro mostra que qualquer coisa pode ser um ídolo. E geralmente é uma coisa que a gente vê como boa. Ela é uma coisa boa. Uma profissão, uma pessoa ser um bom profissional é uma coisa boa. Uma pessoa ter dinheiro é uma coisa boa. Uma pessoa ter uma família bem construída também é bom. Agora, olha que interessante, se uma mulher, e ele dá esse exemplo aqui no livro, sonha em ser mãe, e ela faz de tudo para construir aquela família, para ter aqueles filhos, quando a criança nasce, ela coloca toda a força dela, todo o coração dela, tudo em cima daquelas crianças, ela vai sufocar aqueles meninos. Talvez eles vão ter problemas lá na frente, porque aquela mãe sufocou aquelas crianças tanto, que elas não têm para onde correr mais. Ela abandonou tudo na vida dela, para viver em função dos meninos que ela teve. Eles são como se fosse um tesouro dela. E ela já faz planos para a vida daquelas crianças. Esse aqui vai ser advogado, esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser assim. E tudo ela vai construindo como que as crianças vão ser, porque ela sonhou com aquilo. É o sonho dela, não é dos filhos dela. Isso acontece demais na nossa vida. E aí, caso aconteça de uma daquelas crianças vir a falecer, essa pessoa está destruída. Ela não consegue sobreviver a uma perda tão grande, porque ela construiu tudo em torno daquelas crianças. Isso é idolatria. Isso é muito claro que é idolatria, é desviar o foco de Deus, é criar para nós uma estátua, como ele diz aqui, nada em cima, nada em cima no céu ou embaixo na terra, nada. Isso é idolatria. E aí ele vai falando, um Deus falso é algo tão central e essencial para a sua vida,
que se você perder, a sua vida sentiria que não valia a pena mais viver. Um ídolo tem uma posição tão controladora em seu coração que você pode gastar a maior parte da sua paixão, a sua energia, seus recursos emocionais e financeiros sem um segundo pensamento. Já viu quando você toma uma decisão impulsiva porque você está pensando, eu vou fazer uma faculdade, aí você começa a pensar rápido, aí você vai e entra para aquilo e de repente você vê que não era bem aquilo, porque naquele momento você estava hipnotizado por uma idolatria. Pode ser uma família, as crianças, pode ser carreira, pode ser dinheiro, pode ser uma conquista, pode ser uma aclamação crítica, uma posição social. Muita gente que pede uma posição social, eu era chefe de tal coisa, de repente eu fui demitido, acabou. Pode ser um relacionamento romântico, pode ser uma habilidade, pode ser uma competência, circunstâncias seguras e confortáveis, que a gente às vezes acaba a nossa situação e começa a ficar mais complicado. Sua beleza, seu cérebro, uma grande causa política ou social. Recentemente a gente teve muito isso, uma grande causa política ou social virou um ídolo para muitas pessoas. Sua moralidade, sua virtude, quando você é atingido na sua moral e aquilo é muito caro para você, isso também te afeta, ou mesmo seu sucesso no ministério cristão. E ele termina falando nesse capítulo sobre como a gente trata os nossos ídolos. E são 3 pilares. Toda pessoa trata um ídolo da mesma maneira. Ela ama o seu ídolo, ela confia no seu ídolo e ela obedece o seu ídolo. Deus é suficiente para amparar todos os desejos do nosso coração. É nisso que a gente deve se apegar. E aí ele deixa essas 2 perguntas. O que tememos mais? O que se perdêssemos faria com que a nossa vida não valesse mais a pena viver? Essas 2 perguntas eu vou deixar para que as pessoas respondam. E aí eu vou terminar com esses 2 últimos parágrafos que vão te deixar com a pulga atrás da orelha para saber se você está ou não vivendo uma vida de idolatria. O que nos controla é o nosso Senhor. A pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. A pessoa que busca aceitação é controlada pelas pessoas que ela deseja. Nós não nos controlamos, nós somos controlados pelo Senhor das nossas vidas. O que muitas pessoas chamam de problemas psicológicos são questões simples de idolatria. O perfeccionismo, excesso de trabalho, a indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida dos outros, tudo isso decorre de fazer as coisas boas em ídolos, que nos levam ao chão enquanto tentamos apaziguá-los. Os ídolos dominam a nossa vida. Se você está passando por algum desse tipo de problema, é muito simples sair dessa situação. Lógico, se você tem problemas psicológicos, a gente tem que procurar ajuda. A gente precisa, às vezes, de um terapeuta, de um profissional, uma pessoa capacitada para nos guiar nessa jornada. Isso é muito importante, eu não estou negando isso aqui. Mas se o seu problema tem a ver com isso, e se você já identificou isso, volte-se para Deus. Tente encontrar dentro da sua vida outras razões para viver que não sejam essas que estão te sugando a sua energia, que estão te levando para talvez um descontrole muito grande, que se algo acontecer de errado, você não vai conseguir voltar atrás. Deus é o único suficiente para amparar e para sustentar a nossa vida, para encher o nosso coração. O Espírito Santo está aqui para nos consolar de tudo. Jesus, quando ele sobe, ele fala, eu deixarei um consolador. E o Espírito Santo está aqui para isso, para nos ajudar. Nós só precisamos de nos ajoelhar diante dele e orar pedindo graça, misericórdia. Porque nós somos pecadores e erramos nesse ponto. Mas Deus, ele está aí para nos ajudar. Então, se você veio até aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, peço mais uma vez, deixe seu like, comente aqui embaixo se tem algum problema que você está passando, talvez a gente possa superá-lo juntos. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.